Amém. Vamos ler a segunda parte da obra de Wu Inha, das Buch von Menschen, o livro do homem, ou o livro do ser humano. Já lemos a introdução e vamos ler agora o primeiro capítulo. No fundamento eterno, ou na raiz primordial eterna em si mesmo, e que contém em si tudo o que é este espírito que perpetuamente a si próprio se engendra, uma fonte do qual todo o ser e toda a manifestação se encontra escondida, encontra-se o mistério do homem e da mulher. Construiu-se uma ponte para o entendimento terreno quando se fala de espírito puro como o ser absoluto. Embora um tal ser absoluto em repouso eterno, que permanecesse por si mesmo e por si só, nunca foi, nem nunca poderá acontecer. Quem assimila um conceito desses que serve de apoio a uma realidade, fez-se demasiado no seu pensamento, está muito longe de ter compreendido que as faculdades intelectuais jamais ultrapassam o limite das ideias que elas próprias, estando elas próprias submetidas às leis que regem o pensamento. Ora, a realidade do espírito puro é para si própria a única lei e permanece inacessível a toda a argumentação racional. Em si mesmo, contendo e sendo conteúdo de si próprio, o espírito puro persegue, procura desde a eternidade, procura ou realiza a criação de si mesmo, engendrando-se e dando à luz em si mesmo o homem espírito andrógeno, homem e mulher. Contudo, o homem e a mulher no espírito continuam sem começo nem fim a engendrar-se e a dar à luz posteriormente no seio da sua própria autorrepresentação primeira, o homem do espírito puro. E eles geram e dão à luz a sua própria imagem e semelhança, ou seja, como homem e mulher, reunidos na unidade bipolarizada dos seres. Tudo o que até agora foi manifestado, todos os sóis e mundos do universo espiritual, como do cosmos acessível aos sentidos físicos, tudo o que é manifestação é a criação deste homem puramente espiritual,
engendrado do seio do Espírito. E esta criação, por consequência, é simultaneamente um testemunhar do andrógeno homem e mulher no Espírito eterno. Em numerosas e em individualizações infinitamente múltiplas, este primeiro homem do Espírito puro gerou e deu à luz do seio do andrógeno homem e mulher no Espírito. E cada uma dessas diferentes individualidades é também perpetuamente criadora, estando em ação de procriação e de dar à luz em si eternamente, pois ele é apenas na medida em que, procriando e dando à luz, sem cesar, ele se afirma homem e mulher, ou seja, como força bipolar, tanto masculina como feminina. O que ele gera e dá à luz é ele próprio, ser do seu ser, mas sob uma forma cada vez mais densa e, por assim dizer, mais opaca, menos luminosa, até que, por fim, após uma longa sucessão de gerações posteriores, já muito distantes do ser primordial, ele engendra-se a si próprio enquanto manifestação de uma densidade espiritual determinada, a partir da qual ele gera todos os mundos que se revelam manifestados. Infinitamente múltipla é, assim, a manifestação do homem eternidade, do homem da eternidade, do homem eterno, da sua criação fenomenal. E cada uma das manifestações que emanam de si próprio, por sua vez, engendram e dão à luz uma forma de manifestação subsequente, inferior à que precede. Há graus do homem na esfera espiritual e mesmo nos mundos cósmicos fisicamente aparentes ou visíveis que ao homem manifestado sobre esta nossa terra, se ele fosse capaz de perceber, lhe apareceriam mais augustos, mais sagrados com Deus. Pois é um dos mais baixos escalões da manifestação humana que representa o homem da terra. Nele, o homem, do puro espírito das origens, uniu-se a um dos seres menos livres da sua própria criação fenomenal, a manifestação da besta ou do animal. Aqui, na besta da terra, o homem do espírito perdeu consciência de si próprio e não se sente mais senão que através das vibrações celulares terrestres da consciência da besta afinada, que por sua vez não recebe mais que uns poucos de fracos raios que emanam da sua propriamente dita humanidade do espírito. Esta claridade lhe exalta a sensação no homem que ele tem de si mesmo como estando acima de todos os outros animais terrestres. O homem ter-se-ia perdido na terra se não lhe tivesse sido retransmitido sobre a terra ter-se-ia perdido na besta, no animal, se não tivesse sido retransmitido na terra o seu património hereditário, que nos releva ou retoma, nos faz voltar à procriação primordial, de tal modo que é possível de reconstituir-lhe a força de acolher em si o refulgente cristal plenamente feito de luz do Espírito puro, que em seguida eu próprio descobre em si mesmo como o seu Deus.
De igual modo que uma pessoa que trata dos poços não desce ao fundo de um deles sem ter solidamente agarrado a sua corda para que possa voltar ao de cima. Também o homem do espírito não foi atirado ou avançado no mundo manifestado da sua criação fenomenal sem que tivesse sido assegurado eternamente a sua possibilidade de procriação posterior por um fio de prata de forças luminosas e radiantes, imaginando da geração primordial do espírito puro. É apenas graças a tais energias ou forças que, a partir desta ligação, lhes chegam, provinda dos mais altos cimos, até aqui à Terra, que é possível ao homem terrestre unir-se em si mesmo ao seu Deus e nele arrancar-se às trevas e à noite para se elevar à luz e à irradiação. Quando ele se torna consciente desta sua guarda salvadora augusta, pelo facto de Deus ter tomado nascimento, ter nascido em si, ele pode então aventurar-se sem qualquer perigo nos abismos mais profundos, onde possa puxar o seu destino terreno. Infelizmente, ou contudo, a maioria dos seres humanos na Terra vivem ainda sem Deus no corpo da besta humana terrestre, mesmo se eles se servem de um Deus que eles imaginam fora deste mundo. Procuram ainda também os antepassados dos tempos primitivos apenas sobre o nosso planeta Terra. Ignoram totalmente que o universo inteiro é realização do homem. Eles não sabem que os homens primitivos, os primeiros antropóides de que subsistem certos restos na Terra, não são que como os ascendentes maternais terrestres, enquanto que os ascendentes paternais, ou seja, o elemento fecundante, só se podem encontrar nos reinos do Espírito. A libertação das cadeias que ele próprio forjou o homem-espírito e que o prendem tanto enquanto homem da Terra só se pode realizar, contudo, se este de novo se reconhece como sendo uma das inumeráveis formas variadas, fenomenais do ser humano e se abandona a ilusão de estar só e tal qual se encontra unicamente sob este pequeno globo terrestre. Perdendo assim o homem verdadeiro ao identificar-se com uma única forma humana possível de representação. As palavras dos livros santos da Antiguidade são a perdição daqueles que creem nelas. Enquanto o ser da Terra só se relaciona a tal, ou seja, à forma humana manifestada na Terra, o que é dito
do ser humano nesses testemunhos de iniciados. Isto também é verdade. Diremos nós aqui num breve comentário, tantas religiões presas na letra da Escritura, muitas vezes já até alterada por iniciados de épocas remotas e que prendem as pessoas e não as despertam para a sua realização espiritual, para a sua realidade de espíritos primordiais, e não estas formas mistas de besta ou animal terrestre e de consciência nela existente. É para o alto que ele deve dirigir os seus olhares, mas não para um Deus exterior ao mundo, um Deus que nos seus sonhos é posto lá para além das nuvens, mas elevar-se para si mesmo nas suas formas de manifestações superiores e levá-las até à sua origem, ao Espírito puro, o Espírito puro, que quer de novo cristalizar-se nessa pessoa como o seu Deus. Muito importante também aqui comentemos, porque há muitas formas de espiritualidade que tendem a afirmar que o homem já é Deus, ou simplesmente que o homem nem existe. O ser humano não é um espírito, nem Deus existe ou é. São erros, formas de espiritualidade, ou como aparece em muitas formas de budismo, ou então em muitas das canalizações malucas e tolas que correm por aí, ou em conversas de Deus também, completamente inventadas e provenientes do inconsciente, ou quanto muito de entidades, por vezes até brincalhonas. Voltemos a Boin-Ra, e que a sua corrente e as forças dos mestres possam chegar até nós. Por outro lado, o ser humano terrestre só dificilmente encontra o seu Deus verdadeiro vivo, pois tomou o hábito de imaginar o seu Deus apenas como homem, princípio masculino só, enquanto que o seu Deus vivo é homem e mulher. Isto é muito importante também, tanto mais no próprio cristianismo, por sua vez derivado da tontice, da concepção de Jeová super machista e violenta e patriarcal, acabou por ficar apenas Deus Pai, tendo-se depois que inventar a Nossa Senhora lentamente até se tornar a nossa mãe. Contudo, é para a compreensão de que a divindade tem estes dois aspectos e estas duas faces que nós devemos consciencializar-nos e avançarmos mesmo na prática, como Boin-Ra explicará. O ser humano da Terra só encontrará a sua redenção quando nele, no seu Deus, a mulher também fala de novo à sua consciência. Citação: o eterno feminino exalta-nos para si. Uma frase que foi expressa por alguns poetas. Ora, o facto de não se ver que o homem em Deus no Deus que os seus sonhos forjaram, imaginaram, os sonhos baseados nas tais escrituras já muito primitivas, diz-nos Boin-Ra, o
facto de se ver apenas o homem no sonho forjado no Deus forjado pelos sonhos, é para o homem terrestre uma falta, uma renegação das forças do ser, tal qual ele foi querido na sua origem. No fundo, quase que um aprisionamento nas tendências receptivas da sua própria feminidade, renunciando em si mesmo ao elemento masculino ativo. Isto é muito importante também. O ser humano torna-se uma alma muito mística, muito receptiva ao Deus Pai, ou muito em grandes cantos ao Pai, e no fundo renuncia à sua componente ativa, masculina, de vontade, pela qual ele poderia ressuscitar o seu Deus pleno, invocando também a própria feminilidade divina em si. Voltemos a honrar. Há necessariamente desarmonia no universo, onde em toda a parte o masculino e o feminino não estiverem a agir equilibrados de acordo, como num concerto. Pode-se tranquilamente designar o homem e a mulher por outros nomes também. E acrescentaremos nós aqui, lembraremos do yin e do yang, ânimos e ânima, sol, lua, etc. Trata-se sempre dos dois polos complementares, do qual a união produz a vida. Positivo e negativo, ativo e passivo, procriando e dando à luz, emitindo e recebendo, centrífugo e centrípeto, motor e movido. E tudo isto combina-se num ciclo eterno, tanto e tão bem que a mulher torna-se assim a mãe do homem e o homem o pai da mulher. Não há nenhum corpo, nenhum ser no universo, tanto espiritual como fisicamente sensível, nada que não seja, mesmo na aparência, nada que seja aparentemente puramente masculino ou puramente feminino. Um ser em qual o homem e a mulher não se encontrem, por sua vez, ainda que amalgamados de mil maneiras diferentes. Mesmo qualquer átomo, qualquer partícula, seria necessariamente reduzida a nada se nela o homem e a mulher não prosseguissem perpetuamente a sua obra de procriação e de dar à luz. Eis aqui o convite de de penetrarmos mais na consciência que verdadeiramente o amor está em ação, mesmo no átomo e partícula. E terminemos por aqui, por hoje. Om